Então, hoje é o dia de Nossa Senhora Rainha. Não, Natividade de Nossa Senhora, Nossa Senhora Rainha. Hoje nós comemoramos, isso mesmo, Ana. Nós comemoramos a Natividade de Nossa Senhora. Então, vamos iniciar esse encontro rezando a Ave Maria, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora em nossas vidas. E rezando também por aquele casal, como eles estão, hein, Preta? Então, era o três que estavam, né? O pai, mãe e o filho mais velho deles. O filho, graças a Deus, teve alta hoje. O João está se recuperando, a Lúcia ainda não. Nós fizemos até um cerco de Jericó, nós estamos, durante uma semana, 24 horas, a gente orando por ele. Então, pedindo muito a Deus, ela está com mais dificuldade de recuperar. Então, vamos rezar, né? Para que Nossa Senhora olhe por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a semana passada, né, nós vimos a Eva, agora nós, continuando no livro do Gênesis, nós vamos ver a Sara, que é a esposa de Abraão. E eu deixei para vocês algumas citações. Quem conseguiu ler? E a primeira citação é o Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10. Até o versículo 2 do 13. Vocês conseguiram ler? Como assim, meu Deus? Não. É 12, 10? 12, capítulo 12. Então, nessa narrativa, vai falar, né, que teve uma fome, houve uma fome na terra de Abraão, e ele foi para o Egito com a sua esposa Sara. Aqui ainda está com o nome de Sarai, né? Porque depois é que troca o nome. Que eles foram para o Egito, e Abraão vai pedir para que ela fale que é sua irmã, não é? Porque como ela é muito bonita, então será perigoso para ele. Irmã, aceita a participação da Neuza, que pediu para entrar. Todo mundo está pedindo, nós estamos aceitando. Isso, exatamente. Tá? Quem está pedindo, a gente está aceitando. Tá. Então, o que chama a atenção aqui, né, nessa narrativa? Eu estou aqui pegando a minha colinha. 47. Nessa perícope, a gente fala, quando é uma história com começo, meio e fim, a gente chama perícope, tá? Nessa narrativa. Então, olha só. Nessa narrativa, a Sara, ela não diz uma palavra. Não é? Quando o seu marido pede para ela se apresentar como sendo a sua irmã. Então, o Gênesis 12, Sara, ela não vai abrir a sua boca exatamente porque esta narrativa representa, né, na literatura, a questão da violência sexual que circula em nossa cultura e que é tão difícil de quebrar o silêncio. Então, é um texto que, quando lê assim, não imagina o que tem por baixo. Mas a questão, olha, esse estudo que eu faço é sempre na ótica da teologia feminista, viu?
que as mulheres que estudam. Então, a questão da violência sexual. O fato, né, de que mais e mais mulheres hoje em dia, reúnam coragem para falar, revelando, né, a frequência com que ocorre a violência sexual, deve-se justamente ao movimento feminista. Então, esse texto, o pano de fundo é justamente a questão do tráfico de mulheres e da violência sexual. Que as mulheres são apenas objetos. Porque o Abraão vai pedir para sua esposa se passar como irmão dele, justamente para preservar a vida dele. Né? Porque nessa época a mulher muito bonita, geralmente era muito desejada, e se tinha alguém mais poderoso do que o marido dela, ele matava, essa pessoa matava o marido e ficava com a sua esposa. Então ele vai para o Egito e tem o faraó, e aí o Abraão ele vai ficar com medo, né, pela beleza da Sara, de que aconteça isso com ele. Então ele pede para que Sara se passe por sua irmã. E o que vai acontecer? Ela vai parar mesmo lá na residência do faraó. Então era uma questão para preservar a vida do homem e não a da mulher. Porque a mulher não valia nada, infelizmente, né, nessa sociedade. E aí a gente vai vendo, não é? Eles estão ali na fronteira do Egito, né? E aí o narrador, ele vai introduzir, então, essa história, em que no capítulo 11, um pouquinho antes, é mencionado 3 vezes como a mulher que foi tomada, Sara como sendo a mulher que foi tomada como esposa por Abraão. Depois como a mulher de quem é explicitamente dito que era estéril e não tinha filhos. E, finalmente, como a nora de Taré. Né? 3 citações sobre a Sara. E aí, quando Abraão fala que ela é muito bonita, né? É um elogio, esse elogio não é uma declaração de amor, nem uma declaração de alegria. É o contrário. É uma declaração de um risco em potencial para a vida de Abraão. Né? Essa é a grande preocupação. Porque Abraão imagina para si e para Sara o que os egípcios farão, assim que eles virem como ela é bonita. Ou seja, mata o marido e ela, digamos assim, preserva a vida dela. Preserva entre aspas, porque ela vai fazer parte das concubinas, né, do grupo das concubinas do faraó. Então, né? Porque aí tem uma citação que eles falam, eles mataram a mim, Abraão vai falar para Sara, eles mataram a mim e a ti manterão viva. Então, o fato dos egípcios olharem a beleza de Sara põe em perigo exclusivamente a vida dele e não a dela. Então, essa questão mesmo de preservar a vida do homem e não a da mulher. Então, o fato de dizer que ela, né, dizer que é irmão do Abraão é justamente uma estratégia de sobrevivência, né, para ele mesmo. A questão dele preservar a própria vida. Tanto que depois, em outras passagens aqui no Gênesis, lá no capítulo 19, vai falar de Ló, que é sobrinho de Abraão. Realmente ele vai chegar em Sodoma e ele vai oferecer as suas filhas, né, para poupar a vida dos homens. Ele oferece as filhas para os homens da cidade de Sodoma, justamente para poupar a vida dos homens.
E aí Sara, né, quando chega lá no Egito, realmente o faraó vai se encantar com a sua beleza e ela será levada para a casa do faraó. Mas aí vai acontecer uma coisa. Vocês lembram o que acontece? Quem quiser falar, só é ligar o microfone. Né? O que acontece? Ele toma ela como esposa mesmo? Hã? O faraó toma ela como esposa mesmo? Ela vai lá e faz parte, né, do grupo das esposas do faraó. E aí o que vai acontecer? Ele descobre. Não. Vai ter um castigo de Deus. Por isso que depois ele vai devolvê-la. Então, Deus vai ferir o faraó, não é? A casa a dele, quer dizer, aconteceu alguma coisa, ou uma doença, ou alguém morreu, e aí ele vai descobrir que é por cá. Aí ele vai descobrir que é porque aquela mulher é casada. E aí ele vai devolver a Sara pro Abraão E mandar embora. e vai mandar embora. E vai dizer, por que você não falou que era sua esposa? Como se Deus tivesse castigado o faraó. Tá? E aí o que é... Aqui, ó, alguém quer entrar. Então, Sara é o símbolo daquelas mulheres que tiveram o destino de serem vítimas do tráfico de mulheres. Ainda hoje é amplamente praticado. Tanto que nós temos algumas congregações religiosas que trabalham justamente na questão do enfrentamento ao tráfico de mulheres. E nós sabemos quantas jovens são enganadas para irem trabalhar no exterior e quando elas chegam lá, tanto homens como mulheres, travestis, eles apreendem os passaportes dessas pessoas e elas são obrigadas a trabalharem em boates, em prostíbulos. Isso a gente sabe que acontece muito, e com muita brasileira, viu? Muitas brasileiras caem nesse conto do vigário, como o povo fala, que é a questão do tráfico de mulheres. Então, a Sara é um símbolo, né, dessa questão do tráfico de mulheres e as mulheres que são violentadas. Agora, por que será que Deus vai ferir, né, a casa do faraó? O fato de Abraão apresentar sua esposa com a sua irmã, é claro que justifica o fato do faraó tê-la tomado para si como sua esposa. Só que ele vai ver, o faraó, ele foi enganado, né? Porque ele achou que ela fosse como realmente a irmã de Abraão. Então, o faraó, ele expulsa, né, uma vez que ela se tornou uma propriedade perigosa para ele, né? Então, a palavra de Sara permanece inaudível. Em nenhum momento ela fala. É sempre o diálogo entre homens, né, nesse texto aqui. E o narrador relata que Abraão, ele vai ser escoltado até a fronteira e vai embora para longe do Egito. Tem um comentário. Eu quero. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa. Ainda nos vemos nas notícias muitas situações de tráfico de mulheres. É verdade, Roberto. Muito mesmo. E aí ele vai embora para longe do Egito. A questão do faraó ter sido ferido por Deus é que essa história ela faz um paralelo com o Êxodo, com a libertação do povo que estava escravizado no Egito. Olha que interessante, né?
A história do Êxodo, ela dá forma a uma resposta esperançosa à experiência de opressão, de dominação estrangeira e também do exílio em Israel. Por quê? Quando o livro do Gênesis foi escrito, eles estavam exilados. Então Sara foi libertada por Deus. Deus que libertou a Sara. Da mesma forma que Deus libertou o povo que estava escravizado no Egito. E da mesma forma que ele irá libertar o povo que está exilado na Babilônia. Então, o livro bíblico, ele traz isso, né? Esse paralelo. Na figura de uma mulher, só que tem várias leituras. Né? Tem a questão da cultura da mulher ser simplesmente um objeto que passa. O pai é o dono dela, depois ela casa, o marido passa a ser o dono dela e aí vai. Ela não tem voz nem vez. Aí tem também outra questão da violência sexual contra a mulher, a questão do tráfico de mulheres, e depois vem Deus para libertar essa mulher. E aí entra o paralelo com a libertação do povo que estava oprimido, escravizado no Egito. Né? Então, ele vai libertar Sara, assim como libertou o povo, e irá libertar novamente o povo de Israel que está exilado na Babilônia. Então, essa história, ela representa uma experiência particular de opressão a partir de uma perspectiva masculina, da experiência, sem dúvida alguma, da falta de poder dos homens, que sabem que suas esposas são extremamente desejáveis para aqueles que são mais poderosos do que eles. Então, era um mundo assim, aquele que tinha mais poder vencia até na questão de pegar a mulher do outro. Basta, não sei se vocês lembram da história de Davi, com a mulher de Urias, que era um dos seus generais. Alguém já ouviu falar nessa história do rei Davi? Né? Que ele vai ver, às vezes, a mulher lá tomando Betsabeia, que está tomando banho, ele vai desejar a mulher, né, do seu general, e aí ele manda buscar a mulher e leva para o palácio dele. Depois a mulher engravida, aí ele fica com medo, chama o seu general de volta, que estava na guerra, pede para ele dormir lá com a mulher, ele não vai de jeito nenhum. A única maneira, o que o Davi faz? Manda o general para a linha de frente para ser morto na guerra, para ficar com a mulher dele. Então, quem era mais forte, tomava a mulher daquele que era mais fraco. Aí, o medo de Abraão em relação ao faraó. A gente vê que realmente a mulher não tinha voz nem vez, passava de mão em mão, dependendo do desejo, né, daqueles homens ou daqueles que podiam mais. A gente vê que triste. E, infelizmente, ainda hoje, ainda acontece isso. Isso é mais triste ainda. Em pleno século XXI. Isso aqui, gente, era antes de Cristo. E hoje continua acontecendo. Né? E a mulher tinha que obedecer? Sim, a mulher tinha que obedecer. Ai dela se não obedecesse o marido. Ela obedecia ao pai, ela obedecia ao marido e ela obedecia ao irmão mais velho. Né? Então, a preocupação aqui de Abraão era justamente com os próprios interesses dele. Né? Ele, quando fala para Sara se passar por sua irmã, ele não estava preocupado com ela, né? O que poderia acontecer com ela. Não, ele estava preocupado com ele mesmo. Então, a Sara aparece aqui também como um objeto da manipulação masculina. Porque lá no texto fala que ela foi levada para a casa do faraó. Ela não foi de livre e espontânea vontade.
Algum comentário? Alguma pergunta sobre esse texto? Porque depois a gente vai continuar vendo a Sara nas outras perícopes, né? Então, essa daqui é a questão da beleza dela que faz com que ela seja atraída até a corte do faraó. Depois, o outro texto era Gênesis 16, não é? Gênesis 16, de 1 a 15. O que que vai falar aqui? Que tá dando sono, hein? Tem coisas que fica difícil da gente fazer a apresentação, porque aí precisa falar, né? Na questão do Gênesis 16, vai dizer que Sara, né, ela não podia ter filhos, então o que que ela vai fazer? Né? O que que a Sara vai fazer? Pode ligar o microfone e falar. Ela oferece a escrava dela para o marido ter um filho. Isso mesmo. Né? Então, ela vai oferecer a sua escrava para o marido ter o filho. Por quê? Naquela época, né, segundo aqui é a região da Mesopotâmia. Nessa região, uma esposa estéril, ela podia dar a seu marido uma serva como mulher e reconhecer como seus os filhos dessa união. Isso também vai acontecer com Raquel quando ela casar com Jacó. Né? Ela também vai dar a escrava dela para ter filhos no lugar dela. E aí a escrava tinha o filho e aquele filho passava a ser da esposa legítima, né? Como se fosse dela mesma. E aí a escrava vai ficar grávida. Quando ela fica grávida, o que que vai acontecer? Né? Que fala aqui que quando ela ficou grávida, ela começou a olhar a sua senhora com desprezo. Por quê? Ela ficando grávida, ela vai, que queira ou não, se torna importante tanto quanto a sua patroa. Porque ela vai dar um filho para o marido da patroa. E aí a patroa, a Sara, né, não vai gostar nada do jeito que vai ser tratada pela escrava. E aí vai começar a maltratá-la. Depois a gente vai ver o que é se maltratar. E aí a escrava vai fugir para o deserto, não é? Ela vai fugir, depois o anjo do Senhor aparece e fala que é para ela voltar para a sua senhora e ser submissa à sua senhora. E depois ele faz uma promessa. Que ela está grávida e vai dar à luz um filho e dá o nome de Ismael. Parece até quando o anjo fala Maria, que também está grávida, que vai dar à luz um filho e vai dar o nome de Emanuel. Não é? De Ismael. Porque Deus escutou a sua aflição, a aflição de Agar. E ele será um potro de homens, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. E aí, quem tem a Bíblia de Jerusalém, tem lá no rodapé essa explicação, que os descendentes de Ismael são os árabes do deserto, independentes e errantes como o asno. Vocês já ouviram falar num livro chamado Alcorão? O Alcorão é o livro sagrado do islamismo. Lá
E quanto que aqui tem a história de Abraão e o filho abençoado vai ser Isaac, no Alcorão nós vamos encontrar a história de Abraão e o filho abençoado vai ser Ismael, os ismaelitas. Segundo a tradição, o povo árabe, o povo do deserto, são os descendentes de Ismael, que é o filho de Abraão com Agar. Tá? Então, até hoje se fala neles. Os árabes, tem árabes tanto cristãos como muçulmanos. Porque quando a gente fala árabe, acha que todo mundo é muçulmano. Não é. Tem muçulmano e tem cristão. E eles são os descendentes de Abraão pela linhagem de Ismael. Que esses dois irmãos foram inimigos. Né? E esses dois irmãos continuam inimigos até hoje. Que são os descendentes de Ismael, os árabes, e os descendentes de Isaac, os judeus. Olha o conflito na Palestina. Dois povos irmãos, filhos do mesmo pai. Aqui começou a inimizade entre eles, desses dois irmãos, e até hoje perdura. Então, um esboço aqui do capítulo 16, Sara oferece a Abraão para que ele pudesse gerar filhos. E a intriga depois, essa intriga que existe entre Agar e Sara. E depois a fala do anjo, Agar no deserto e o nascimento de Ismael. Diante da sua impossibilidade de gerar filhos, Sara oferece a Abraão sua serva. Essa serva, né, era Agar, uma mulher egípcia. Ela não era uma escrava comum, como as outras, mas uma serva pessoal da esposa do chefe da casa. Por isso que ela é oferecida. Porque quem leu viu que Abraão era muito rico. Então ele tinha criação, tinha terras e tinham muitos escravos. E a escrava pessoal da sua esposa é diferente dos outros escravos. Assim como ele tinha um escravo chamado Eleazar, que era o braço direito dele, era diferente dos outros escravos. Apesar de ser uma prática completamente estranha aos nossos dias, naquela época e naquela região, um homem garantir sua descendência através de uma serva era um costume comum. Inclusive, esse costume é atestado no Código de Hammurabi, que é o código de ética e da lei da Mesopotâmia. Mas o filho gerado da escrava era considerado pertencente à esposa legítima. Aí acontece a fuga de Agar. De acordo com as normas que regulamentam o costume de que esse costume que a Sara recorreu, né, da esposa legítima, não esse costume que ela de recorrer à serva, então ela, como esposa legítima, ela não podia negociar ou expulsar a serva grávida do seu marido. Quer dizer, ela não podia vender nem expulsar, porque ela fez um acordo com essa serva. Ela estava carregando o filho do marido dela, que era a descendência. Mas ela poderia fazer o quê? Igualar a sua escrava aos outros escravos comuns, que deve ter sido isso que a Sara fez. Ela deixou de ser uma serva pessoal, que era mais importante, e rebaixou a posição de Agar. Então, o que vai acontecer? Agar, por esse motivo, né, o escritor bíblico escreve, né, diz que Sara humilhou Agar e ela fugiu, justamente porque ela foi rebaixada.
a ser uma escrava comum como as outras. Deixa eu ver aqui que eu tenho uma colinha ainda. Da questão dessa... Então, a Sara, né, ela mesma estéril, ela continua sendo a esposa principal depois do nascimento de Ismael, filho de Agar, né? As mulheres estéreis na Bíblia, elas são geralmente as esposas prediletas, as mais amadas, aquelas que o homem não quer repudiar, porque pela lei o homem é para repudiar a esposa estéril. Mas elas continuam sendo amadas pelos seus maridos e ganham a descendência através de outra mulher. Então, a gente vê isso não só com a Sara, a gente vê isso também com Raquel, com Rebeca. A gente vai ver no livro do Samuel a Ana, que é a mãe do profeta Samuel, que são mulheres estéreis, mas que não são repudiadas e são amadas pelos seus maridos, que pela lei poderia ser. A tradição judaica sempre se mostra severa e muitas vezes até cruel com a mulher que não pode ter filhos, né? Ela é repudiada assim e excluída da sociedade, assim como eram excluídos os leprosos, os mendigos. Isso está no livro chamado Zorá, que é um livro da lei hebraica daquela época. E a mulher, ela quase sempre é quem carrega sozinha o peso da responsabilidade por isso. Né? Sara, Rebeca, Ana, elas sempre carregaram e se sentiram o peso da esterilidade, se sentiram culpadas por não desempenhar o seu papel de mãe, de pôr no mundo filhos que iriam glorificar o nome do marido, né? Porque é a descendência de Abraão, de continuar a história da família. Então, elas usam de todos os recursos possíveis para vencer essa sorte, né, da esterilidade e oferecem as suas servas para terem filhos no lugar delas. E a esterilidade é principalmente, né, digamos assim, quem carrega esse karma geralmente são as mulheres, os rostos femininos que assumem na Bíblia esse destino. Porque a gente não encontra na Bíblia nenhum homem estéril. É sempre a mulher. E será que não existia o homem estéril? Claro que existia. Né? Uma vez eu assisti um filme chamado Kadosh, né? Um filme judaico, justamente da história de um rabino que tinha um filho que casou e a mulher dele não conseguia ter filhos. E aí foi em vários médicos, foi em vários ginecologistas, porque a mulher judia só pode ir em médica mulher, e se vê, né, foi feito todos os exames, ela não tinha nenhum problema, o problema era do marido, só que a família do marido não aceitou. O pai obriga o filho a repudiar a esposa, porque ela não podia ter filho, mas o problema era dele, não era dela. Então, se a gente pode ver a Bíblia inteira, sempre quem é estéril é a mulher. Para ver como que é a coisa, né? Então, a condição social da mulher se define pelas suas relações dentro do casal, na família. Se ela passa da casa do pai para a casa do esposo,
como tendo a obrigação de gerar filhos. É obrigação gerar filhos. Até porque, nessa época, é uma sociedade rural, né, gente? Então, eles precisam também de filhos para trabalhar, para ajudar na lida do dia a dia. Então, praticamente era essa a função da mulher, gerar filhos. E aí, se elas não tinham filhos, eram repudiadas. E também o gerar filhos eram bênçãos divinas. Até hoje, para a mulher judia, quanto mais filho elas tiverem, mais abençoadas elas são. Assim como para a mulher muçulmana. Por isso que elas têm muitos filhos, né? Porque é bênção. Então, somente a maternidade poderia reconciliar a mulher com a vida social e histórica. E a alegria do nascimento lhe daria o anúncio de que ela foi reconhecida, né, com a participação na vida inscrita para gerações. Daí a infelicidade de uma mulher quando ela não conseguia ter filhos, porque ela nem sequer poderia passar pela história, né? Como se ela nem tivesse existido, porque o que dava importância para a mulher era ela ser mãe. Além da humilhação, muitas vezes do ciúme, né? Porque que queira ou não, a mulher dava a sua serva para o seu marido, mas ela tinha ciúme, né? Mas ela queria ter filhos, né? Então, além da humilhação e muitas vezes do ciúme, ela sente também uma carga insuportável de uma morte já em vida, porque elas não conseguiram gerar um ser, né? E também a questão em relação à sociedade, que elas também não eram bem vistas na sociedade, né? Então, muitas vezes, elas se sentem abandonadas por Deus. Aí, a gente ainda vai ver a Ana, a mãe de Samuel, que ela vai lá no templo, justamente para rezar e pedir a Deus um filho, porque ela se sente muito humilhada por isso, né? Aí tem uma perguntinha aqui. O que acontecia da Roberta? Peraí. A Luciana, que o homem jamais foi questionado. É isso mesmo. A Priscila, até hoje, primeiro acho que sempre o problema é da mulher, depois que vão ver se é o homem. É isso mesmo, é a sociedade machista e patriarcal, né? A Roberta, o que acontecia com as mulheres repudiadas pelo marido? Elas eram excluídas da sociedade, porque o pai não queria ela de volta. Porque se ela já foi dada em casamento, muitas vezes o pai não queria recebê-la de volta. Porque depois ninguém ia querer casar com ela. Porque a fama corria que ela não poderia ter filhos. Então se tornava uma mulher excluída da sociedade. Por isso que elas eram comparadas aos leprosos. Porque ninguém, nenhum homem, ia querer casar com elas. Né? E aí fica mesmo à margem, né? Marginalizada, porque a margem é isso, né? A pessoa marginalizada. E aí tem a irmã Fátima, que foi missionária muitos anos em Angola, na África, que ela escreveu aqui. Como eu trabalhei muitos anos na África, esta situação da esterilidade da mulher é muito séria. O homem que tinha uma mulher assim, ele a deixava facilmente porque ela não tinha filho. Isto era muito comum. Tá vendo? Até os dias de hoje. Né? Ainda bem que algumas eram amadas, como Sara, como a Raquel, como a Rebeca, e aí os maridos se negavam a repudiá-las, né? E a Sara, ela percebia a sua esterilidade como se ela tivesse sido rejeitada por Deus. Por isso que ela se utiliza de H, porque a promessa que Deus faz da descendência, ele faz para Abraão, o homem.
ele não faz a promessa para a mulher, que é a Sara, não é? Ele faz a promessa para Abraão. Então, a promessa é feita para o marido, não para ela. E aí, o texto fala que quando a Agar ficou grávida, ela despreza a Sara, né? Na convicção da injustiça daquela que não podia gerar um filho. Ela vai desprezar, né? Porque, imagina, eu que vou dar o filho para o seu marido e não você, né? Aí depois, também, com essas zombarias, com essa total ausência de generosidade e compaixão, Sara não pôde se conformar. Aí por isso que ela vai rebaixar Agar e depois ela vai expulsar Agar quando Agar tem o filho, né? Porque ela fica se vangloriando porque ela teve o filho e Sara não aguenta e expulsa a mãe do filho do marido dela. Né? É isso que vai acontecer. Tá bom? E aí, quando dá expulsão, a gente vai ver que depois Sara vai lá, a Agar vai para o deserto chorar e aparece sempre novamente o anjo, né? Depois vai mostrar que tem água, vai dar água pro menino bebê e ali, digamos assim, se forma um novo povo, que é justamente o povo do deserto, o povo árabe, na descendência de Ismael. E tendo a mãe egípcia Agar, né? Então, eu falo assim, porque Sara era ruim? Não, ela não aguentou ver como Agar ficou orgulhosa lá com o seu filho, né? E ela expulsa, porque era dela, a serva, e Abraão, ele 7, apesar do filho ser dele, né? E ele vai ceder. Deixa eu ver, tem outra perguntinha aqui. Da Edeni, a escrava nem foi consultada dessa confusão toda deles, mas Deus deu seus propósitos. Não, a Sara faz a proposta para ela e ela aceita, porque era comum. Era uma coisa comum. A mulher não podia, a escrava tinha um filho. A gente vai ver na história lá de Jacó com as mulheres, várias servas tiveram filhos de Jacó. Até as mulheres que tinham filhos, as servas tinham também filho de Jacó. Né? Ela poderia ter falado não? Provavelmente não, porque ela era serva, era para, né, para o que precisasse, né, e elas sabiam disso, tá? Alguma pergunta a mais aqui desse texto? Porque eu acho que o outro capítulo que eu dei, eu dei tantos capítulos para vocês que agora eu estou aqui perdido. O outro acho que era o 18, não é? Justamente quando... 1 a 6, 16. 18 de 1 a 16. 16. Uhum. Isso. No 18 vai ser quando os anjos aparecem na tenda de Abraão e vai fazer a promessa da descendência para Abraão. E Sara vai escutar essa promessa. Então, lá no versículo 9, quando eles perguntam, porque são 3 pessoas aqui, viu, gente? Mais um, digamos assim, digamos novamente que é como se aparecesse aqui a Trindade. Não sei se vocês perceberam quem leu o texto. Está no plural, são 3 pessoas, né? Então, eles vão perguntar para Abraão, onde está Sara, tua mulher? E ele vai dizer, está na tenda. Aí vão falar que voltarei no próximo ano e quando voltar, Sara terá um filho. Sara escuta, né? E ela pensa, imagina, nós já estamos velhos, como que ainda vou ter filho? Né? Tanto ela como o marido. E ela ri.
no seu íntimo, mas ela não ri debochando, né? Ela ri e vai falar assim: agora que estou velha e velho também está o meu senhor, não é nem o meu marido, né? Terei ainda prazer? Né? Por que se ri Sara dizendo: será verdade que vou dar à luz agora que sou velha? Né? E aí o anjo vai dizer que na mesma estação ele volta e Sara terá um filho. E Sara vai desmentir, porque ele vai dizer: por que você está rindo? Ela vai dizer: eu não ri, né? Porque ela teve medo. E o anjo vai dizer: você riu sim. Né? Para dizer o quê? Ela ri, mas não de deboche. Ela ri porque é uma coisa que para ela vai ser inacreditável. Ela não vai acreditar nisso. Né? Abraão, por isso que a fé fala que a fé é de Abraão. Né? A fé de Abraão e não a fé de Sara. Né? O Abraão vai ter fé e a Sara não. Aí ela dá essa risadinha. Não era de deboche, era realmente porque ela não tinha esperança. Tanto que ela dá escravo, né? Então, o 18 era só para ver essa parte da risada da Sara. E aí vamos para outra citação, que é o capítulo 21, que é justamente quando vai nascer Isaac, nasce, porque a Sara vai engravidar, o Isaac nasce, ela vai ver o Isaac brincando com Ismael, e o que ela vai sentir? Alguém diga. O que a Sara vai sentir? Ela pediu para o marido ter filho com a serva. A serva teve o filho. Depois ela ficou grávida, teve um filho. Viu os filhos brincando juntos. E ela fica com o quê? Quem leu? A Sara, ela não vai ficar com ciúme, vai ficar irritada, né? Isso mesmo, ciúme se pede para que Abraão expulse Agar com o filho. Mas agora já é um ciúme diferente, né? Selene, você falou alguma coisa e você lê? Falei, é um ciúme com medo de perder o posto da descendência, né? Isso mesmo, né? Então aí já entra a questão da herança. Ela não queria que depois o seu filho Ismael, não, o seu filho Isaac dividisse a herança com Ismael, filho da serva. Porque depois que ela teve um filho, aí pronto. Ela adquiriu sua dignidade, não dependia mais da serva. Então, será que tanto um como o outro filho compartilhavam o sentido da eleição e de sua herança? Uma e a outra mãe, será que levavam dentro de si a sua fonte? Porque quem fica com a herança é o filho mais velho. Não é o filho mais novo, é o primogênito. Era Ismael, o filho da escrava. Quando a Sara percebe isso, ela não vai querer. Imagina como que o filho legítimo dela com seu marido ia perder a herança para o filho da escrava. Alguém perguntou, mas como Sara pôde engravidar? Foi Deus? Foi.
foi a promessa que Deus fez para Abraão da sua descendência. Quando o anjo fala que ele vai voltar no outro ano, naquela mesma época, e Sara estaria grávida. Foi bênçãos divina. Por isso que ela ri, porque ela não vai acreditar. Mas ela engravida e depois ainda fica com ciúme do filho da escrava levar a descendência, né? E aí ela vai pedir para o Abraão expulsar a escrava com seu filho. E não é que o Abraão vai expulsar a mãe do filho dele? Que seria o primogênito, o que é o herdeiro legítimo? Pois é isso mesmo que vai acontecer. A eleição do segundo filho, que é o Isaac, né? Isso aparece com frequência na Bíblia. Essa questão do segundo filho em relação ao mais velho. E as mães desempenham esse papel. Elas tecem pelo próprio gesto que assegura o mais novo de sua predileção, né? Sem hesitar em desqualificar os primogênitos. Isso a gente vai ver, não é só com a Sara não, viu gente? Nós vamos ver com Rebeca. Rebeca, ela tem gêmeos, a gente vai ver depois, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro. Então, ele, que é o filho primogênito, ele que tem direito à herança. Só que Rebeca tem predileção por Jacó. Aí tem aquela história que ela vai mandar o filho, como Jacó vai dar a bênção para o filho mais velho, que já vai passar a herança, que ele está ficando velho. Ela vai mandar o filho mais novo ir lá no deserto, matar um animal de pele, se vestir com aquela pele, porque o Jacó está quase cego, para quando passar a mão no filho, achar que é o filho mais velho. E aí, Jacó vai abençoar o filho mais novo no lugar do mais velho. Depois que dá a bênção, não pode voltar atrás. Porque para Rebeca, o filho predileto era o mais novo. Né? Isso mesmo. Trapaça. A Edeni colocou trapaça. As mulheres, para sobreviver e para ter voz, elas às vezes trapaceavam, viu? Elas tinham que dar o jeitinho delas. Porque como elas não tinham voz, então elas arrumavam alguns argumentos para poder prevalecer a vontade delas. Então a Sara fez isso com Ismael, tirou a primogenitura, e a Rebeca também fez isso com Esaú, porque o preferido dela era o filho mais novo. Então a gente vai ver depois que outros também fizeram isso, né? E aí o filho mais velho, perdendo a primogenitura, ele fica sem nada. Por isso que Ismael fica mesmo no deserto. Né? Que se torna pai do... Também Deus vai fazer, olha, Deus faz promessa para Abraão, não faz para Sara, mas ele vai fazer para Agar, quando encontra Agar chorando lá no deserto. Né? Ele faz promessa para ela, que também a sua descendência vai ser um grande povo. Justamente porque foi roubado a primogenitura do filho dela. Né? E aí são esses dois povos. Para ver que as mulheres também, elas têm um jeitinho para sobreviver na sociedade. Né? Não tinha como não fazer diferente. Já pode não ser 64. Tem mais uma pergunta em relação a isso? Tá? Agora, trazendo para a realidade de hoje, né? Porque nós vemos aqui numa realidade lá de muitos anos atrás. Agora, hoje, para vocês falarem também, né, gente? Para não ficar só falando. Quando eu tenho tempo de fazer PowerPoint, eu faço. Quando eu não tenho tempo, aí tem que ser assim mesmo. Então, hoje,
essa questão da esterilidade, que a gente vê tantas mulheres que gostariam de ter filhos, né? Aí hoje já tem esses tratamentos médicos que tem mulher que consegue tudo. Mas hoje a mulher já não é vista, acredito eu, né? Aquela mulher que não tem filho, pela sociedade, eu não vejo que ela, talvez em algum lugar, mas assim, no geral, que ela seja menosprezada, né? Como eram as mulheres daquela época, né? Que para elas serem importantes, elas tinham que ter filho. Porque hoje as mulheres fazem até opção de ter ou não ter, né? Mesmo aquelas que às vezes podem ter, preferem não ter. Então, é uma mentalidade também que a gente espera que não chegue até nós, né? De discriminar, como acontecia nessa sociedade, mulheres que não podem ter filhos. E também o fato de hoje elas não poderem ter filhos, não pode ter a mentalidade de antigamente, que por causa elas também, porque elas não recebiam bênçãos divinas, né? Aquela realidade era porque precisava de filhos para trabalhar na lavoura. Precisava de mão de obra, digamos assim. Então, elas tinham que ter muitos filhos. Né? Essa era a razão maior. Precisava. Né? Até alguns tempos atrás, nós temos aqui uma irmã com 90 anos, que ela fala que a mãe dela, com 35, a mãe dela, com 35 anos, tinha 15 filhos. Porque ela casou com 15. Aí você vê como que era? Por quê? Porque eles tinham terras e precisava de gente para trabalhar. Então, a gente sabe que as pessoas mais antigas, né, tiveram, às vezes, tinha mulher que tinha 20 filhos. Né? Então, era bênção, mas também era necessidade de mão de obra. E hoje não. Isso, o fato de a mulher não ter filhos, não quer dizer que ela não receba bênçãos divinas. Recebe do mesmo jeito, porque Deus jamais iria excluir, porque Deus não é da exclusão, é o contrário, da inclusão, né? Quem escreveu aqui? A Priscila. Não acho que são discriminadas hoje, mas acredito que ainda são cobradas pela família a terem filhos. Infelizmente, sim. Infelizmente, ainda acontece cobrança por parte das famílias, né? Mas aí, porque tem aquele negócio, né? Precisa, sabe? Gente, mas isso é opção do casal, né? Se às vezes tem dificuldade, ele não é obrigado a fazer um tratamento, né, para ter filho. E respeitar, né? Aí entra também a questão do respeito ao outro, do respeito à história do outro, à vida do outro. Né? E sabendo que a pessoa é abençoada igual a outra que tem 10, 20, 30 filhos, né? Porque Deus é o Deus da vida, né? E essa vida é para todos, né? Independente da mulher ter filho ou não, é para todos, né? E para todas. Tem mais um comentário, não sei. Oi, irmã, é só para comentar com a senhora, né? Estou pensando aqui no que a senhora está explicando. Eu tenho, por exemplo, duas meninas, e o que eu mais escuto é as pessoas falarem, mas não vai ter um menininho, seu marido não sonha em ter um menininho, né? Não falta um menininho, como se a gente, por exemplo, eu sou muito realizada, graças a Deus, com as minhas filhas, tudo, mas, gente, tem que ter um menino, parece que tem que ter um menino para ser a realização, mas é bem isso que a senhora está explicando, né? Já vem de uma cultura lá de trás que agora a gente vai entendendo melhor. Ai, gente, tem que ter um menino? Não tem uma obrigatoriedade de eu ter que ter menino, né? Então, é isso mesmo, né? Eu acho assim que é o que Deus tem para cada uma de nós. Deus tem uma missão, como o Papa Francisco fala, né? Cada um de nós tem uma missão nessa terra, né? E a missão é, você tem missão de ser mãe de duas meninas, ponto. A Priscila colocou ali, e eu só tenho uma. Ficam perguntando, não vai ter outro? Ué, tem a missão de ter só uma, tem outro que tem a missão de não ter nenhuma. Gente, né? Eu penso assim, a gente está nas mãos de Deus.
e ele dá sempre para a gente o que é bom. Se eu falar assim, se eu não posso ter filho, o que ele tem para dar para mim? Né? Não dá um filho, mas ele dá outra coisa, né? Tem outra missão para essas pessoas. É isso que a gente tem que pensar. E aí você falou, Luciana, infelizmente, as pessoas, a cobrança parte das pessoas, parece que cada um deveria, que a Edne postou aí, deveria cuidar da sua vida. E é verdade! Cada um cuida da sua vida porque cada um sabe de si, não é? Se Deus mandou 2 meninas para a Luciana, ela tem que agradecer a Deus porque tem 2. Se a Priscila tem uma, agradece a Deus porque tem uma, né, Priscila? E assim vai, gente. Se tem gente que não tem, agradece do mesmo jeito, porque Deus tem outra coisa para o casal. E sem contar também, irmã, que é uma opção. Eu sempre pensei em ter uma filha. Pronto. Eu sempre pensei, a minha visão, eu sempre quis ser mãe. Eu fui mãe, para mim. Pronto. Tá ótimo. É isso mesmo. Tá? Então, para a questão é cada um cuidando do seu quadradinho. Esse é o problema. É que as pessoas gostam de cuidar do quadradinho do outro e não cuidar do seu. Esse é o defeito maior da nossa sociedade, infelizmente. Irmã, fala, Túlio. Eu concordo com a Pri em relação assim, eu acho que hoje não tem uma discriminação em si, não é o caso de uma discriminação muito grande como era antigamente, mas tem sempre uma pressão em cima das mulheres. Eu percebo muito isso sempre quando as pessoas falam assim, quando você for mãe, você vai entender, sempre o quando e não o ser. Como se a mulher ela já estivesse sendo criada desde criança para aprender a ser mãe, porque essa seria a função da mulher. E hoje em dia, eu acho que isso não combina tanto mais, apesar de ser algo natural, mas não é algo que possa fazer sentido para todas as mulheres, como era antigamente. É muito comum eu escutar na minha casa, tipo, hoje eu tenho 25 anos, minha mãe falou assim, com 24 anos eu já era casada e já tinha 2 filhos. Só que assim, você jogar uma pressão em cima da mulher, que hoje eu acho que não precisa mais disso. As mulheres hoje são criadas para serem mais independentes, né? E isso é muito legal de ver. É isso mesmo. Júlia, mostra a sua carinha linda aí, vai, pra eu ver. Oi, mãe. Hoje não deu tempo nem de pentear o cabelo. Não deu tempo nem de pentear o cabelo hoje. É por isso que eu tô desligada. Ele é advogado, uma graça. Né? Então, é isso mesmo, Júlia. É uma pressão de uma sociedade patriarcal, né? Que nós, mulheres, também temos a mentalidade patriarcal. Porque quem educa os filhos? São as mães. Né? E muitas vezes a gente educa na mesma mentalidade masculina. Irmã, deixa eu perguntar uma coisa para a Giliane. Perguntar não, falar para você. Quando a sua mãe te fala isso, põe ela para pensar. Mãe, como é que foi ter filho tão cedo? A senhora quis? Ou foi outro? A senhora nem pensou, só foi vivendo conforme foi acontecendo. Eu tive filho com 20 anos. Eu comecei a namorar com 14, com 20 eu já tinha 6 anos de namoro. Então era uma coisa atropelada. Não foi bom. Eu tive filha, a primeira filha nasceu, eu tinha 21 anos. Aí depois de 3 anos já veio outra. Então foi muito atropelado. E aí, assim, para poder dar conta da sobrevivência. E essa coisa que a gente faz sem pensar, não foi escolha minha. Eu segui o fluxo, conforme todo mundo faz, eu estou fazendo também. Mas não foi bom. Porque não tinha maturidade, era criança, saí da mão do pai, fui da mão do marido. Eu fiz as coisas sem pensar. Com 21 anos ter filho. É verdade, né? Hoje as necessidades são outras também, os caminhos são outros, eu acho. Mas aqui em casa a gente é em 2 mulheres, nós somos em 2 mulheres. Além da minha mãe, sou eu e minha irmã, ambas advogadas.
militantes do feminismo, então, assim, é um trabalho de desconstrução muito grande aqui, mas a gente tá, assim, aos pouquinhos a gente vai conversando, debatendo, e graças a Deus minha mãe tem uma cabeça muito aberta, ela é professora de adolescentes, então, assim, ela precisa estar de cabeça aberta, e ela tem entendido as coisas aos poucos, né, bastante legal nesse sentido. Mas é isso mesmo, é a sociedade mesmo que pressiona essa mentalidade, que deve ser mudada, né? Mas aos pouquinhos, quem tem quem vai se conscientizando pode ir mudando. Porque às vezes a gente faz pessoas sofrerem justamente por essa pressão, né? Para que a pessoa seja mãe, para que tenha filho, para que tenha filho. Gente, mas cada um sabe de si, como fala o ditado, cada um sabe de si, né? Onde o calapeta, que a auxiliadora está falando. Tá bom? Mais alguma coisa? Não. O professor deixou. Alguma pergunta? E aí agora a gente tem uma visão diferente da Sara, porque quando a gente vê a Sara expulsando a H, a gente acha que é porque ela é ruim, né? Mas é o ciúme, a questão mesmo ali pesou a herança, né? A progenitura, né? Da preferência do filho. Quando coloca ali na Bíblia que ela, quando vê as duas crianças brincando, a gente tem a impressão que os dois são são pequenininhos, têm a mesma idade. Mas, segundo os estudos, quando a Sara teve o Isaac, o Ismael já tinha 15 anos. Né? Então, quer dizer que ele não eram duas crianças pequenininhas, né? Era digamos assim, um adolescente, pré-adolescente, brincando com seu irmãozinho menor. Tá? Porque na Bíblia acontece tudo atrás de uma... A pessoa acha que é tudo atrás, assim, uma coisa da outra, né? Tem um espaço de tempo. É só trazer para a nossa realidade os casais que têm um segundo casamento, né, irmã? Quando entra numa situação de herança, Bom, a advogada pode falar melhor. Aí começa uma discussão, mesmo se você tem, como se diz, uma situação amigável ali, infelizmente, quando entra uma situação financeira, trazendo hoje em dia, sempre vai ter conflitos, porque, infelizmente, cada um vai olhar a sua parte. Sim. É muito difícil você perceber numa separação esse consenso, essa amizade aí. Então, acho que trazendo para os dias de hoje é complicado, porque tem vários casamentos aí que tem um segundo casamento, que tem filhos, e aí, ou quando um casa sem filho, o outro tem, aí começa uma discussão. Eu acho que até hoje isso tem esse ciúme, sim, em relação ao financeiro. Imagina se naquela época era filho, né? Com consentimento da esposa legítima, imagina agora se não é, né? Aí vai ter problema mesmo. Tá bom? Podemos encerrar? Sim, muito obrigada mais uma vez. Algumas me pediram para a senhora colocar a passagem do estudo da semana um pouco antes, para poder fazer, meditar. Para dar tempo de ver, né? A próxima, já sabe quem vai ser? Qual foi a escolhida? Olha, eu vou ver se é depois da Sara. Eu acredito que seja a Rebeca, mas depois eu coloco no grupo. Porque eu queria também depois falar um pouco também ainda sobre a figura da H, porque ela também teve a sua importância como matriarca do deserto. Porque tem as 4 matriarcas. São 4 matriarcas: Sara, Rebeca, Raquel e Lia. Porque são os 4 patriarcas que a gente fala, né? Abraão, Isaac e Jacó, 3 patriarcas, né? Porque Raquel e Lia é a mulher de um só. São 2 mulheres do Jacó.
Então, mas tem a importância de Agar como matriarca do deserto, né? Porque ela também foi mãe do filho de Abraão, que é patriarca. Aí eu vou trazer alguma coisa sobre Agar, né? E depois eu acredito que a próxima seja a Rebeca, que é a esposa do Isaac, né? Que é o menino da Sara que nasceu hoje. Que nasceu hoje. É o menino da Sara que nasceu hoje. Aqui hoje. Tá bom? Mas aí eu vejo antes e coloco no grupo. Coloca lá no... Talvez no... até a senhora pudesse, irmã, dar uma pincelada, nada aprofundado, mas falta muita informação para a gente a respeito de outras religiões, né? Então, essa de Ismael, né, ou dos muçulmanos, alguma pincelada, porque a gente tem tanto preconceito que vem da ignorância, eu acho. Tá. A gente julga que o nosso é melhor. Só existe a minha que é boa, e olha de atravessada assim para outra. Então, já que a dela, a gente dá uma pincelada, assim, nada aprofundado, não. Tá. Não sei se eu conhecimento sobre isso, mas dá a importância dela nessa religião, como é que aconteceu, né, dele. Isso, eu tenho o Alcorão. Então, na próxima, eu vou trazer o Alcorão para ver o capítulo do Alcorão que é similar aqui, o da Bíblia, da nossa Bíblia. Só que ao invés do importante aqui é o Isaac, lá vai ser justamente o Ismael, né? Então, eu vou trazer o capítulo do Alcorão que fala dessa passagem, e aí a gente faz um paralelo para ver como que ele é visto no islamismo. Porque Abraão também é pai, os muçulmanos também têm Abraão como pai, justamente pela descendência de Ismael. E a gente... Você conhece? Eu tenho o Alcorão. Que ótimo. Porque eu estudei, a minha faculdade, a graduação, é em Ciências da Religião, que a gente estuda a teologia também das outras religiões e os livros sagrados das outras religiões. Então, eu estudo islamismo, judaísmo, cristianismo, budismo, tudo. Né? Aí eu vou pegar o capítulo do Alcorão para mostrar isso aí, essa outra passagem. Tanto que quando José é vendido pelos seus irmãos, José do Egito, ele é vendido para um grupo de ismaelitas. Quer dizer que são descendentes de Ismael, que é justamente o povo do deserto árabe. Né? É que a gente lê, o meu professor falava assim, a gente não sabe ler a Bíblia, que você lê e não enxerga. Às vezes ele mandava a gente ler o mesmo texto 3 vezes e a gente não enxergava o que ele queria que a gente enxergasse. Que são esses detalhes, sabe? José foi vendido para um grupo de ismaelitas, quer dizer que os ismaelitas são descendentes de Ismael, né? E José de Jacó, quer dizer, José era parente deles, né? Foi comprado pelos parentes. Porque Jacó, José era para ser neto, quase assim, sobrinho, né, do Ismael, porque se ele é filho de Jacó, Jacó era filho do Isaac, que é irmão do Ismael, quer dizer, é tio sobrinho, né, sobrinho, essas coisas. Tudo interligado, isso mesmo. Tá bom? Aí eu vejo essa parte do Alcorão e falar um pouco sobre a figura da Agar, que não é apenas uma serva, né? Ela vai para o deserto, ela vai, inclusive, arrumar o casamento do filho. Porque se antes era o pai que arrumava o casamento para os filhos, ela, como matriarca, que o marido era Abraão, entre aspas, ela vai arrumar o casamento para o filho. Né? Tá bom? Então, olha, muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós é que agradecemos, foi muito bom. Obrigada. Obrigada, viu? Se Deus quiser. Obrigada. Não esquece da gravação, viu, irmã? É. Agora a irmã Celene está hoje aí para dizer. Olha lá, agora hoje ela está. Eu vou ficar aqui esperando, pode deixar. Eu fico aqui. Vai ver se dá certo mandar.
Ela que diz o que eu tenho que fazer, viu? Tá bom? Então, boa noite. Tá, boa noite. Boa noite. Até Mari. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, boa noite. Até terça. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Você pode desligar a gravação, viu, irmã? Então, eu venho aqui e já desligo, né? É. Interromper a gravação.